Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu continuo sendo Henrique Abel. E agora o tema são os filmes dos anos 80 e 90 da Sessão da Tarde, Domingo Maior, Sessão das 10 e Cinema em Casa! Cinema em Casa! Ai, cara, Filmes, que época boa, né? Filmes da TV aberta dos anos 80 e 90, né? E primeiro a gente já começa, de certa forma, para o público mais jovem, tendo que se justificar. Pô, por que a gente tem tanto saudosismo de tudo isso? Porque naquela época não tinha Netflix, né, gurizada? Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha Amazon Prime Video. Não tinha YouTube. E vou ser bem sincero com vocês, no comecinho lá dos anos, claro, dos anos 90 não, mas lá no começo, primeira metade, até o final dos anos 80, para a maioria de nós, nenhum VHS em casa, né? Um videocassete. Eu quando fui ter um locadoras. Quando eu comecei a frequentar locadoras, fui ter um videocassete em casa, eu acho que eu já tinha uns 9, 10 anos de idade. Então... Não sei porque tem uma pessoa mais velha que eu. Até jovem. A gente teve... Até da geração TV Globinho, super jovem. TV Colosso. TV Colosso. TV Colosso, cara, só um comentário assim, o personagem aquele, o Capachão, pra mim, ele é o Sérgio Moro, cara. Ele era o Sérgio... Magnânimo! Ele era o Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Eu achava muito divertido. Tu olha hoje em retrospecto, parece um programa meio abobado, e talvez seja, né? Talvez abobados sejamos nós. Mas eu achava muito divertido o TV Colosso, embora eu já era meio grandinho, assim, na época que estourou. Mas eu me divertia com ele porque eu achava que ele tinha umas sacadas bem legais. Sim. Uma delas é que os diferentes tipos de cachorros que tinham ali naquela estação de TV deles, eles tinham desde uns piquinim, que eram uns guaipequinha de nada, assim, tipo o Capachão, que era um cachorrinho. Aí tinha o Chip Doc. Aí tinha o JK, o JP, que era o chefão, assim, que era um cachorro maior que eu, assim, e a Priscila, que era um armário. É verdade. Era muito divertido. O trabalho de bonecos ali, de confecção, era bem feitinho. Cara, vamos começar pelo Clube dos Cinco. Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, cara. Eu ando fazendo a minha parte aí de divulgar as velharias para as novas gerações. Mostrei o Clube dos Cinco recentemente para minha namorada. Ela nunca tinha visto. Sério? Sim. Vitória. A Vitória nasceu em 1995, está com 25 anos. É um filme assim que para a geração dela já não diz muito, né? Aquela realidade adolescente dos anos 80. Nem eu Curtindo a Vida Doidada. Outro filme que eu mostrei pra ela recentemente também, ela adorou os dois. Não tem como não, né? O que é uma prova de que, né, que envelheceram bem e que são filmes que não só eram sucessos da época, porque simbolizavam, traduziam bem o momento, né, o espírito da época, mas eles têm qualidades que quem é que não roubou na adolescência o carro do pai? Eu vou ter que contar uma história rapidinho. Uma vez nós roubamos, não foi do meu pai, foi de um vizinho nosso, o Carlinhos. O Carlinhos pegou o carro da mãe dele e a gente foi dar uma volta no carro da mãe dele, assim, 5 piadas no carro. Acho que não tava fazendo um baita negócio, paramos numa sinaleira atrás do meu pai. E foi exatamente assim, não é comédia, pastelão. Ele olhou o retrovisor e olhou de novo, assim. Vamos pra casa, né? Deus ajuda os piá. Às vezes não. Às vezes não. Então, era uma época que a gente dependia da programação da TV aberta para ter contato ali com aquelas coisas que estavam assim na crista da onda da cultura pop. Sim. E quando a gente diz na crista da onda, dentro daquele ritmo mais lento da época, que tipo assim, a coisa tinha sido um hit de verão em 1985 nos Estados Unidos e aqui ia virar tendência 2, 3, 4 anos depois. Às vezes até mais, mas porque não tinha Netflix, não tinha nada, né? A gente tinha que esperar na TV, tinha que olhar a propaganda, quarta-feira é a hora de olhar o filme, né? Por exemplo, assim, se a gente pegar um clássico absoluto da cultura pop dos anos 80, De Volta para o Futuro, claro. O filme é de 85. Quem aqui viu o filme em primeira mão em 85? Não. Eu não sei se ele chegou no cinema aqui em 85, talvez até quem viu no cinema em primeira mão, entre aspas, já tenha visto uns meses ou um ano depois. A maioria de nós foi ver esse filme na TV, ele já tinha 2, 3 anos. VHS mesmo, né? A sequência eu vi no VHS. Eu vou te dizer até... Só que eu me lembrei de uma coisa agora, desculpa te cortar, quando ele passou na Globo, eu não vou lembrar o ano agora, eu me lembro que na tela quente passou De Volta para o Futuro e na propaganda mostrava o De Volta para o Futuro 2, que ia ser lançado, só pra uma sacanagem, cara! Uma total sacanagem, eu me lembro disso, isso aconteceu. Não tinha Twitter para comentar essas coisas, a gente não podia ir checar, então, sabe, valia tudo.
Mas tu falou De Volta para o Futuro. Até onde eu lembro, o primeiro filme que eu vi em VHS, a partir do momento que a gente teve um videocassete em casa, foi De Volta para o Futuro 2. Pois é, olha aí. Isso deve ter sido entre 89 e 1990. E o Star Wars? Quando anunciava que ia passar o Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca. Que ansiedade, né? Tá louco. Que ansiedade, parava tudo. Tá louco. Não tinha o que... não tinha o compromisso mais importante que assistir Star Wars. Então, a gente é de uma geração que a gente dependia, que é uma coisa totalmente anacrônica hoje, né? Tu depender do horário da programação da TV, e ainda mais da TV aberta, né? Passava no Supercine. Sim, a gente tinha aí vários programas, né? A gente tinha a Sessão da Tarde, que era muito popular, porque era justamente aquele horário que a piazada toda estava dominando a TV da sala, que os pais estavam trabalhando. Coisas tipo assim, Mulher Nota 1000. Mulher Nota 1000, com aquelas premissas assim, né? Os dois nerds pré-adolescentes que não pegam ninguém, eles vão lá e criam uma mulher perfeita no computador. Recorte de revista, te lembra? Sim, aquelas premissas que só valia nos anos 80, assim, né? Sim. Mas o filme é divertidíssimo. Divertidíssimo. Garota Rosa Choque. 3 solteirões e um bebê. 3 solteirões e um bebê que tem a lenda, né? Do boneco aquele? Do fantasma atrás da cortina, que era uma coisa que eu me borrava de medo durante muitos anos. Tá lá o menininho, né? Eu fui tirar a prova depois de adulto, assim, eu já tinha a maturidade emocional, né? E a macheza, a hombridade, a coragem de ir lá e tirar. Uma pessoa corajosa. Será que realmente a produção de 3 solteirões e um bebê filmou um fantasma em primeira mão? Fui lá e conferi. Cara, é ridículo. É ridículo. Porque acontece o seguinte, tem um dos personagens, um dos 3 solteirões, é um ator que está sempre fazendo uns comerciais de TV, uns papel meio merda, assim. E daí ele tem uma cena em que ele tem umas fotografias, umas imagens dele, tipo, em papelão, assim, sabe? Aquelas imagens promocionais, assim, de filme e coisa. E tem uma cena em que aparece um desses. E se tu pausar a cena do fantasma, do 3 solteirões e um bebê, tu vai ver que é uma daquelas... Um daqueles papelão desse ator, que alguém esqueceu atrás da cortina. Tem uma cena assim que os personagens estão conversando e tem uma janela e tem uma cortina, e daí atrás da cortina tem uma coisa que parece uma pessoa. Mas deu uma baita promoção pro filme na época, né? Nossa! Todo mundo queria alocar o filme, veio passar, não vai eu se parar. cresci ouvindo essa lenda e eu me borrava de medo. E sempre vem, né? Sempre vem com toda aquela história, assim, né? Não, aquilo ali é um fantasma de um gurizinho, porque eles filmaram num apartamento onde um guri, uns anos antes, tinha caído da janela. Claro. E a história tem... Primeiro, se tu for lá, hoje o filme tá no Netflix, é fácil de ver, vai lá e dá um pause no frame, tu vai ver que não é um gurizinho. Tu vai ver que bate, tem uma cena depois que aparece o papelão do cara, assim, tu vê que é um dos atores principais ali, que é uma imagem dele em papelão. Segundo, que não foi filmado num apartamento, aquilo ali é uma cena filmada em estúdio, é um set estúdio. Terceiro, que nunca morreu gurizinho nenhum. Então a história toda não tem nada que se aproveite. Mas era uma lenda na época. Pô, não tinha como checar, né? A gurizada era tudo, né? Criança ou pré-adolescente. Tu tinha a oportunidade de ver o filme, sei lá, 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, quando passava na TV aberta, passava rapidamente, a cena dura 1 segundo, assim, e tipo, tu não podia pausar, olhar de novo e coisa e tal. Então ficava aquela... eu olhei, atrás da cortina tem tipo uma pessoa, assim. E tu não dormia, né? 5 noites ali. Sem dúvida. Achando que o CTPL é cramunhão. Mochila de criança. Você viu o fantasma do 3 solteirões e um bebê. Já enxergava assim o fantasma nas cortinas da mãe em casa. Sim. Sem dúvida. A gente era muito mais inocente naquela época nesse sentido, né? Sim. Então tinha o 3 solteirões e um bebê, que depois, uns anos depois, rendeu uma continuação péssima. Acho que é 3 solteirões e uma pequena dama. É muito fraco. Sim. Mas o primeiro é bem divertido. Tinha o De Volta para o Futuro, que era um hit da Sessão da Tarde. Os Caça-Fantasmas, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Sim, o Vigo! O Vigo é do 2. Sim, mas tá lá, né? Sim, o Vigo é o do 2. O Geleia. Mas e o ator do Egon faleceu, né? Sim, o Harold Ramis, que... Tem uma ilustração muito bonita que alguém fez sobre aquilo ali, ele dando tchau, assim. O Harold Ramis faleceu em 2014, se eu bem me lembro, infelizmente. Era o ator que interpretava o meu caça-fantasma favorito, que é o Egon Spengler. Seja no filme, seja no desenho animado, o meu caça-fantasma favorito sempre foi o Egon. Mas ali no filme tu tem o Bill Murray fazendo
O Bill Murray. É ele. Tipo, Por isso que é tão bom. Sou eu. Porque o Bill Murray é ele no... O Bill Murray tem essa característica, né? Ele sempre, nos filmes que ele mais se destaca, assim, ele faz uma interpretação perfeita de Bill Murray. Exato. Lembra outro filme, um clássico dessa época? O Nosso Querido Bob. Nosso querido Bob. Ele é o Bill Murray. O Dia da Marmota, aquele Groundhog Day. Ele é excelente. Como é que é o nome do Groundhog Day aqui no Brasil? Não é Feitiço do Tempo? Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, né? Também ele tá totalmente... Ele até, depois de mais velho, quando ele fez Lost in Translation, também me esqueci a tradução aqui. Encontros e Desencontros. É o Bill Murray, de novo. Interpretando o Bill Murray velho, né? Fazendo o papel de Bill Murray velho e cansado. De novo, exatamente igual. E fazendo um par romântico muito esquisito com a Scarlett Johansson novinha, né? Exato. Tu fica olhando e isso não tá certo. Não tá muito certo. Tu sabe o que eu me lembrei agora da Sessão das 10 e a História Sem Fim, cara? Que tinha uma das músicas mais emocionantes, né? O cara ficava acordado assim. Sessão das 10, que era meia-noite. Era um problema em casa assistir. Isso é muito verdade, cara. Eu lembro de como, quando passava um filme assim que eu queria ver, como eu ia dormir podre de cansado, acordava na segunda de manhã cedo pra ir pra aula, morrendo de sono. E tu tinha que assistir antes o Topa Tudo por Dinheiro pra não ter o risco de perder. Eu acho que o final do programa do Silvio Santos ali, o Topa Tudo por Dinheiro, terminava tipo 15:11. Sim. E era muito... Cara, não começava às 10. Nunca começou às 10. Uma das grandes mentiras da Sessão das 10 que não era às 10. Nunca. E tu vê a programação assim, era voltada pro adolescente, pra criança, né? Uma de super tarde. E competia com o Domingo Maior. Aí tu tinha História Sem Fim na Sessão das 10 e tu tinha Desejo de Matar no domingo. Era totalmente assim. E como na época, pelo menos na minha casa, era assim, né, cara? A gente tinha naquele início uma televisão, cara, né? Todo mundo assistia depois. Meu pai foi ter TV no quarto porque ele não suportava a gente. Então, né, cara, tu tinha que olhar o quê? O filme do pai. Sim. E o filme com o pai era O Desejo de Matar 945. Sim, tinha, sei lá, assim, Domingo Maior tinha Comando para Matar, e daí na Sessão das 10 tinha História Sem Fim. Pai, quero ver a história sem acabou, Férias do Barulho. Férias do Barulho. Eu tenho Férias do Barulho em DVD. É possível, cara. Digo isso com mais orgulho do que eu deveria, porque o filme é uma porcaria. É uma porcaria, mas também passava o Loucademia de Polícia, cara. Que é... Não, Loucademia de Polícia é foda. Sabe que eu reconheço, assim, muito a contragosto que eu olhei de novo o Loucademia de Polícia em tempos recentes. O filme é muito babaca. Claro que é. O filme é muito babaca. Claro que o filme é muito babaca. Tu pensa assim, meu Deus, como eu cresci uma pessoa babaca, então, porque eu cresci vendo isso. Você não tinha como sair uma coisa boa. A gente pode manter as nossas preferências emocionais e o saudosismo sem negar o fato de que algumas coisas não envelheceram bem. A Loucademia de Polícia, o primeiro é péssimo. Aí tem ali mais 3 continuações que é mais ou menos um pouquinho no mesmo nível, assim. E daí tem os últimos 3 que já não tem mais nem o personagem principal, o Marrone, que são, assim, insuportáveis. Mas mesmo que tu pega o filé, assim, que são os 4 primeiros, cara... É pra tu ver com os amigos tomando uma cerveja, pra rir, ou várias. É uma bobajada. É um humor, assim, de uma bobajada, de uma simplicidade. É uma coisa, assim, pré-adolescente. Tu sabe o que eu me lembrei agora, cara? Que tinha uma série de filmes que eu gostava muito, que na minha opinião o American Pie é uma releitura dele, que é a dos anos 70, que é o Porky's, cara. Porky's. Como é que a gente tinha esquecido Porky's, cara? Isso tinha uma série de filmes nessa linha, assim, nos anos 80. Tinha o Porky's, tinha a Vingança dos Nerds. Os nerds, cara. Essa coisa assim... O Medecão. Tinha um colega meu que tinha feito de Medecão na escola por causa dele. A Vingança dos Nerds, o Porky's, que são os filmes que hoje, não só, eles envelheceram mal, assim, não só pelo humor chulo, mas, assim, por umas premissas que é uma coisa, assim, que tu nunca ia conseguir fazer um remake, assim, cena por cena desses filmes. O Porky's tem um personagem que a diversão dele ele fez um buraco, ou ele se aproveitou de um buraco que já tinha numa parede para espionar o banheiro feminino, as gurias tomando banho pelado. A Vingança dos Nerds tem um evento que está acontecendo no final do filme, assim, que é tipo uma festa fantasia, uma feira, assim, e daí um dos nerds se fantasia como o namorado esportista, fortão, bonitão, da gatinha do filme e se faz passar pelo namorado dela, vestido, usando a fantasia do cara, para transar com ela. E revela que é o nerdão no final.
E ela acaba, por uma conveniência de roteiro, ela fica indignada no começo, mas ela acaba levando uma boa e sai apaixonada pelo cara. Claro. Mas um troço assim, tu pensa, como é que aprovaram um roteiro desse, sabe? Era uma coisa assim... Era outra época, a gente crescia, e a gente cresceu assistindo vendo, isso, sim, né? E normalizando esse tipo de coisa, né? Um padrão assim. Então tem coisas, a gente tem que separar. Tem coisas que a gente gostava na época, que pode ter ali um apego emocional e coisa, e que realmente envelheceram muito bem, tu pode mostrar até hoje, e outras que a gente tem que reconhecer também, era o que tinha, né? Isso aqui eu me lembrei um outro Sessão das 10, porque tinha os filmes do SBT, né? Que eram exclusivos do SBT, o da Globo, enfim, né? A gente cresceu assistindo Guaíba, Rede Globo, SBT. Manchete, SBT, a TVE, que era o 7. É isso, eu acho. E acabou, né? É e isso. no início ainda era aqui, porque a gente é um pouquinho velhinho, assim, né? Uhum. Então, era aqui de trocar Quando na apareceu o TV, né? controle remoto, já era luxo. Ah, a Band. Então, Band. Então, tu sabe quando tinha o Sexta Sexy da Band, assim, que era extremamente constrangedor quando o pai e a mãe entravam na sala, tu tinha que levantar e sair trocando. Os Emanuele, cara. Emanuele. Tu sabe que recentemente, acho que foi ano passado, a Band ressuscitou o Sexta Sexy. É o Cine Privé, mano. Cine Privé, não é o Privé. Sexta Sexy. Era o Isso, Cine Privé que Cine eu comi Privé. depois. Aham. Tô sabendo demais, né? Não sei se ainda se ainda tá no ar, se Mas vai se competir vingou. com o Insta. De que jeito? De que jeito, Abel? Hoje é uma geração que não vê mais nesse sentido, nesse tipo de coisa, né? Sim. Mas é aquela coisa, a gente dependia, né, da programação da TV aberta e a gente tinha essas atrações. Sessão da tarde, que era meio que voltado para o público infanto-juvenil que estava em casa de dono da TV enquanto os pais estavam trabalhando. Tinha o Domingo Maior, que geralmente era um filme mais violento de ação, para tu ter aquela última injeção de adrenalina antes Duro de ir de pra Matar. segunda-feira. Tinha Duro de Matar. Eu fiz aqui um top 3 dos filmes que eu mais associo do Domingo Maior, final dos anos 80 começo dos anos 90. Comando para Matar. Não sei quantas vezes eu vi no Domingo Maior esse filme. O Predador. Claro, Predador. O primeiro que é... E esse é um filme que envelheceu bem. E quando eles queriam competir com ele, no Sessão das 10, que era às 11, tinha o Rambo 1. Te lembra? No SBT. Programado para matar. Que passou inúmeras... Tu tinha que olhar na Globo as outras sequências do Rambo e ir no 1 no SBT. Aí no Domingo Maior tu tinha o Comando para Matar, Predador, o primeiro, nunca mais. Teve várias sequências do Predador. E são péssimas. O Predador 2 ainda... Você tem o Danny Glover, ele tem seus momentos, mas ele é muito inferior ao primeiro. E os outros, pra mim, né, fingir que não existe não faz a menor diferença. E outro filme que eu associo muito com o Domingo Maior é o Cyborg, com o Jean-Claude Van Damme. Claro. Que esse filme tem uma curiosidade muito interessante. Na verdade, eles tiraram leite de pedra com esse filme, porque esse filme foi meio que feito assim nas coxas aos 40 do segundo tempo. Te explico. Tu lembra que no final dos anos 80 saiu um filme do He-Man, Mestres do Universo, com o Dolph Lundgren? Claro. O filme tinha um orçamento apertado, ele foi feito pela... Agora me fugiu o nome da realizadora, mas é uma empresa que estava na época fazendo uma série de filmes de baixo orçamento, eles tinham assim um orçamento restrito e eles faziam o que dava, assim. Então é um filme que ele acabou não vingando com todo o potencial que poderia ter de exploração da franquia por causa que faltou grana, né? A última cena de luta assim no Castelo de Grayskull entre o He-Man e o Esqueleto, O Esqueleto é péssimo. eles cara. diminuíram a luz, eles estão lutando meio no escuro, que é para não ter muito cenário, assim, porque eles já estavam sem, sabe? Péssimo, eles já estavam no vermelho ali. Péssimo. Mas o que aconteceu? Apesar disso, o filme teve uma certa rentabilidade, porque a franquia Masters of the Universe do He-Man era muito forte na época, então o filme mais ou menos que deu, né, não tanto quanto poderia, mas deu certo financeiramente, e eles deram o sinal verde por uma continuação. E essa produtora faliu no meio do caminho, estava ficando sem dinheiro, e no fim eles abortaram a ideia da sequência do Masters of the Universe. Só que eles já tinham sets, eles já tinham... Sim, tinha toda a produção ali montada. Eles já tinham props, assim, sabe? Armas, espada, etc. Eles tinham fantasias, vestimentas e coisas, trajes. Eles pegaram o que eles tinham do que seria a sequência do filme do He-Man, e o diretor... esqueci o nome dele também, fez um roteiro em 3, 4 dias, assim. É isso. Escreveu o Cyborg e eles fizeram o Cyborg. Então o Cyborg, de certa forma, é um fruto, né? É uma reciclagem. É uma reciclagem do que seria a continuação do filme do He-Man. Não, e tu falou no Van Damme, né, cara?
Eu pratico arte marcial desde os 6 anos e um filme que eu adorava assim, de assistir era o Grande Dragão Branco. Passava excelente. Na sessão da tarde. E outro clássico da sessão da tarde, que me veio um episódio muito engraçado, até me te contar rapidinho, é o Karate Kid, que não dá para não falar do Karate Kid, né? É um filme emblemático. Enfim, e aí eu deveria estar tipo na terceira série da escola, início dos anos 90 ali, e um dia dentro do banheiro, que a pirralhada lá se batendo, né? Aqueles banheiros grandes de escola, estourou um rendezvous, assim, sabe? Relampejou as adagas. E tinham 2 caras ali, né, cara, se prometendo. Lembra do corredor assim? Não pode dizer isso, né? E um deles baixou o Karate Kid, né, cara? Ele pegou e ficou assim no outro, ó. E eu fiquei olhando aquilo, né, Vai levantar voo. E ele aqui, cara. E ele aqui. Daí o outro foi lá e deu um pregaço nele. Ele começou a chorar. Não funcionou, né, cara, por óbvio. Isso aconteceu tal qual, não posso falar das pessoas aqui. Mas se alguém assistiu naquela época, você não sabia quem foi. Não dá pra acreditar em tudo que tu vê no cinema, Não tem como, né? Então é isso aí, né? A gente tinha aí essa influência enorme de Sessão das 10, Domingo Maior, cinema em casa. Cinema em casa, de vez em quando passava uma coisa interessante. Eu lembro que passava na época o Starman, que era um filme do John Carpenter, que o John Carpenter tem toda uma tradição como diretor de filme de terror. Aqui ele tentou fazer uma coisa um pouco mais comercial, um drama com ficção científica, meio romântico, e não deu muito certo, mas vale como curiosidade. Tinha a Tela Quente, que tá aí até hoje, né? Claro. Os lançamentos eram os primeiros, era a primeira linha, né? E eu vou te confessar que tem uns filmes que eu não me lembro direito aonde que passava, qual era o canal ou o programa específico, mas eu lembro, assim, que eram meio figurinha carimbada na TV aberta. Tu lembra do Ninja 3, A Dominação? Claro. Que os anos 80 foram a década dos ninja, né? Ninja tava Mas, todo cara, lado, tudo era ninja. Rapidinho, vou te comentar uma coisa, tá chegando no final, cara. Mas numa ideia de festa de casamento da Milene, a gente pensou em fazer ninja branco contra ninja preto. Cara, esse assunto é sério, cara. Mas é sério, olha... a gente cogitou muito isso, né, cara? Sim, porque... Na verdade, fui eu que cogitei. Na verdade, eu imaginei American que eu tinha Ninja, partido lembra? dela. American Ninja. Ninja. Tem uma hora... nós vamos estourar o tempo do programa, mas a gente não pode deixar de comentar isso. Tinha um programa... Qual era a sessão de filmes que passava ali na Globo no domingo, no começo da tarde, assim? Temperatura máxima? Temperatura máxima. Tem um filme que era muito temperatura máxima, que eu acho que era American Ninja 2. E daí tem uma cena que tá o loirinho aquele, que é o American Ninja, que não tem nada de ninja. Absolutamente nada. Cara, eu digo assim, olha, eu sou sedentário, eu sou acima do peso, eu tô aí beirando os 40, eu teria toda a propriedade de interpretar um ninja quanto aquele cara. Se aquele cara pode ser um ninja, eu posso ser também. Traz a câmera aqui que o que ele faz na tela, eu faço também. Aí tem uma cena que tá o vilão assim e cerca o mocinho loirinho, que é a máquina, né, de destruir, e daí ele chega assim e começa a entrar ninja. Um monte de figurante vestido com aquelas roupinhas básicas de ninja, né? Aí, estes são os ninja, as máquinas de matar. E eles começam a vir pra cima do loirinho e eles apanham, sabe? Tu fica assim... Sem parar. Não, não são máquinas de matar, são máquinas de morrer. Teve um erro de tradução. O cara mata um aqui, o chute aqui. Tipo, é tipo umas moscas, assim. Sabe aqueles inimigos de série japonesa, tipo os Changeman e Flashman, que vinha aqueles soldados rasos que os caras, sabe, eles golpeavam o ar e eles derrubavam todo mundo. Assim. Só serviam pra apanhar, assim, os figurantes. Cara, então tinha, tu lembrou de mais isso aí, o Domingo Maior. Não era Domingo Maior. Temperatura máxima. Temperatura máxima. Que também geralmente passava uma coisa de ação do tipo American Ninja ou qualquer coisa. Mas assim. era uma coisa mais light que o Domingo Maior, assim, né? O Domingo Maior geralmente era um filme com mais violência, assim. Sim, com Charles Bronson. Comando para Matar, Duro de Matar não, o Desejo de Matar. E Steven Seagal quebrava até cabelo das pessoas, né? Pegava os cabelos, crack! Gente, já estamos chegando no fim, mas é o seguinte, a gente vai fazer mais um programa sobre isso. Tem que, né? Tem que, faltou tempo. Não tem como, né, Tia? Então eu sou o André Scheid, pessoal. Eu continuo sendo o Henrique Abel, mas pode me chamar de American Ninja. E até a semana que vem. Hadouken!